Boa noite. A graça e a paz. Melhorou. Não tenha medo. Hoje nós vamos aprender no Salmo de número 56, enfrentando o medo. Quero convidar você a ler o Salmo 56. Nós estudamos o Salmo de número 88 e vimos a experiência de Amã, um salmo que começa mal, continua mal e termina mal. O salmo termina com a palavra trevas. E ele foi um ilustre desconhecido. A Bíblia diz que ele era tão sábio quanto Salomão, mas pouco conhecido. Neste salmo, o Salmo de Davi, é um salmo que ele está fugindo de Saul, vai para as terras filisteias, chega numa cidade chamada Gate, e os filisteus são aquele povo cujo gigante Davi destruiu e matou. Então imagina o medo de Davi, medo, a ameaça sobre a qual ele viveu ali. E é uma história muito engraçada, porque quando os filisteus pegaram Davi e levaram para o rei, Davi, com muito medo, falou: o que eu faço? Aí ele se fez de doido, começou a babar, se fez de doido, e o rei olhou: é esse aí que matava milhares, o meu reino já não tem doido o suficiente, e vocês ainda me trazem mais um doido? E mandou dispensar Davi. Davi se livrou da ameaça dos filisteus. Esse é o salmo que ele descreve a experiência de medo com esse pano de fundo e vai nos ensinar a como enfrentar o medo. O título deste salmo, Mictã, que é a inscrição que aparece lá em cima, os autores acreditam que significa poema de ouro ou algo precioso. Então, provavelmente indicando que este salmo, ele é uma preciosidade, ele tem importância no saltério e para a cultura judaica e certamente para nós. Então vamos ler Salmo 56. Diz assim: tem misericórdia, ó Deus, de mim, porque o homem procura ferir-me, me oprime, lutando todo dia, falando de Saul, provavelmente. Os que me espreitam continuamente, os filisteus e outros, querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Muitos. Em me vindo o medo, o temor, eu hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Só um detalhe, esse versículo ele vai se repetir no versículo 10 com uma pequena diferença que no momento apropriado eu estarei destacando. Então diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida, de me matarem. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba esses povos, ó Deus, na tua ira justa. Não está aqui, mas essa é a ideia.
Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Talvez o versículo poético mais impactante deste salmo sobre o sofrimento, né? Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E não estão elas inscritas no teu livro? Deus tem um registro das nossas lágrimas, da nossa dor, do nosso sofrimento. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Esse também é um versículo que precisa de explicação. Não é uma regra geral. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por você. Deus é por nós. É o que ele diz. E aí ele repete o refrão do versículo 4. Em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu manterei. Ó Deus, render-te-ei graças, ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Espírito Santo, vem nos socorrer, a todos nós, com a Tua palavra que é bendita e poderosa. Que o Teu Espírito nos instrumentalize na emissão, na recepção, na compreensão, na comunicação, e que Ele vá além de nós, encontrando espaço e ressonância nas nossas demandas, lutas, crises, conflitos, dores. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como vencer o medo? Esse salmo ele vai falar sobre isso. E Davi vai dizer que a gente vence o medo reconhecendo que o medo faz parte da experiência espiritual real. O medo faz parte da experiência espiritual. É interessante, né? Que algumas igrejas parecem pregar que se você for espiritual, se você for uma pessoa ousada, cheia do Espírito Santo, você não vai ter medo. Isso é uma bobagem, uma grande bobagem. Davi, aqui, ele apresenta um paradoxo. Qual que é o paradoxo? Medo e confiança. Davi, um homem de Deus, que apresenta medo e confiança. É impressionante que a história de Davi com Golias, eu estou sentindo um eco estranho aqui. Não sei se você consegue me ajudar, estou sentindo um eco. Na história de Golias, Davi apresentou uma ousadia. Vocês lembram da história? Você vem a mim com esse gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ousadia. Contra um gigante, contra um exército de filisteus. Mas aqui, ele está fugindo de Saul e está com medo da ameaça dos filisteus, e ele confessa que o seu medo é real. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, tem um monte de gente aí querendo me matar. Em vindo o medo, eu hei de desconfiar.
Eu hei de confiar. Em vindo o temor, o medo. A espiritualidade de Davi, ela não anula o medo. O medo faz parte da vida. E meus irmãos, eu gostaria muito que você entendesse que a vida, ela não é feita de celebrações permanentes, de regozijos, de alegrias intensas e contínuas. Não é. A vida, ela é feita de ameaças, de dores. Lógico que nós temos alegria e prazer, o Senhor é a razão da minha alegria e a vida, mas no dia a dia, a vida traz desafios. Então, assim, eu desconfio de homens e mulheres que aparentam ter uma ousadia e uma coragem que parece que nunca contempla a possibilidade do medo, da dúvida, da insegurança, da preocupação. Eu tenho muita preocupação com isso. Essas pessoas que parecem que vivem 100% a 1000 por hora, cheio de alegria, que quer conquistar o mundo, que tem poder para fazer isso, fazer aquilo. A vida não é assim. A vida não é assim. Eu vou dizer para você que eu tenho medo de tudo. Tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer. Você não tem? Deus te abençoe. Eu tenho. Tenho medo de morrer. Assim, alguém já morreu? Para me contar como é que é? Alguém já morreu e voltou? E assim, morreu mesmo? Que nem eu já morri, você sabe, né? Só que eu morri e eu não vi nada. Não vi luz. Eu passei 5 minutos com uma parada cardiorrespiratória. Eu morri. O pastor e o médico que estavam comigo, eles ficaram desesperados. Aí 5 minutos lá, está lá o corpo estendido no chão. No chão não, na maca. Está lá. E aí o médico começou a andar para um lado, para o outro, estava num consultório, né? Um consultório. Mas eu não vi nada. Passei 25 dias em coma, na Covid também, sem falar, eu vi Jesus. Não vi Jesus. Então, se alguém foi, voltou, e fala assim, ó Paulo, fica tranquilo, quando você morrer, você vai sentir assim, um tremorzinho, tá? E vai passar rapidinho. Como é que é a morte? Você sabe? Eu tenho medo. Aí você vai sair daqui falando, ih, rapaz, o meu pastor era medroso. Eu sou medroso. Tenho medo de doença. Tenho medo de doença. Medo de doença. Eu começo a ter pigarro, eu já fico passando um monte de caraminhola na minha cabeça. O que é isso? Hã? A me dá dor aqui, eu tenho de vez em quando umas dores aqui. Eu falo assim, que dor é essa, né? Que dor esquisita essa aqui. Hã? Aí de vez em quando é no pulmão. Eu tenho taquicardia com frequência. Com frequência. Aí eu já fui no médico, eu falei, você não tem nada, você é saudável. Mas de onde que vem isso? Ele falou, não sei. Obrigado. Não sabe. Eu tenho medo da minha aposentadoria. Como é que vai ser? Eu não vou pregar mais, é isso? Daqui a 8 anos vou me aposentar? Não vou pregar mais? Ai, Jesus querido. Eu vou pregar para cá, dia e noite. Porque eu preciso pregar, meus irmãos. Eu preciso pregar. Eu tenho medo. Tenho medo. Tenho medo da minha vida financeira se enrolar e eu não ter como sustentar a minha vida. Tenho medo de algumas pessoas da igreja. Tenho medo. Algumas pessoas me dão medo. Tenho medo. E o medo não tem nada a ver com a espiritualidade. Eu me considero uma pessoa que tem lutado para andar com Deus. Eu tenho lutado para andar com Deus. Mas Davi fala, olha, em me vindo o medo, porque o medo vem. Olha, acho que todas as vezes que eu tive alguma crise, por exemplo, pneumonia. Eu tive, depois que eu saí do hospital da Covid, eu tive uma pneumonia no verão. Pneumonia no verão? Como assim? Aí comecei a sentir, mas quando eu fui entrando no hospital, mas morrendo de medo. Morrendo de medo. Sim, eu tenho dificuldade de achar que
Existe esse negócio de que eu nunca temerei, eu nunca vou ter medo, eu sou ousado, eu confio em Deus. Isso não existe. Jesus bradou: meu Deus, por que me desamparaste? Paulo, a Bíblia fala que Paulo estava lá em Corinto, ele teve medo. Eu também teria, amor. O cara, em cada cidade que ele chega, ele apanhava, era levado para a cadeia e começou a ficar com medo. Eu também teria. Ele ficou com medo, e a Bíblia fala que Jesus apareceu para Paulo e falou assim: Paulo, ó, calma o seu coração, calminha, Paulo. Porque, ó, quero dizer um negócio para você. Nessa cidade, ninguém vai te fazer mal, então descansa, não temas. Mas ele estava com medo. Gente, medo faz parte da vida, medo é um mecanismo de defesa. É lógico que medo demais, aliás, tudo que é demais, não é bom. Mas o medo da ameaça real, dos problemas da vida, medo da esposa. Tem alguns homens que têm medo das esposas. E tem algumas esposas, o Benjamin está falando que tem medo da Raíssa. Cadê a Raíssa? Sumiu. Deve estar lá em cima. Então, ele não fala quando ela está aqui, porque ele tem medo. Mas eu falo quando a Carmen está aqui. Eu não tenho medo dela. Você não tem juízo. É brincadeira, tá, Carmen? Medo. Ele diz assim: eu vou ter medo. Medo, gente. E olha, você quer vencer o medo, você precisa ter essa experiência de reconhecer que o medo faz parte da vida espiritual. Esse homem aqui é um homem que diz: em vindo o medo virá, e o medo vem. Tem gente que tem medo de ficar sozinha, morrer sozinha. Tem que ter medo. Porque a solidão é uma desgraça, gente. Eu lembro que quando a Carmen viaja, ela fica uma semana fora, eu fico desesperado. As 2 vezes que ela viajou, as 2 vezes eu fui para a porta do shopping para almoçar. Aí cheguei na porta e falei: vou comer sozinho? Aí, aí aquela angústia, voltar para casa, e voltar para casa. A solidão é muito ruim. Então, tem medo de solidão? Tenho medo de solidão. Se você tem que entender o seguinte, ó, o medo, admita, o medo faz parte da experiência humana. Faz parte, é humano ter medo. Então assim, você vai fazer uma entrevista de emprego, vai lá morrendo de medo. Tem que ter medo, porque é uma ameaça. Qual que é a ameaça? Não passar. O cara vai fazer uma entrevista importante para a vida dele, está tudo bem, ó, estou legal, não está. É lógico, você vai seguro, você trabalha essa coisa toda, mas o medo é necessário. Então assim, a Bíblia, Davi nos ensina, ó, a hora que você começar a sentir medo, lembra disso, faz parte da vida espiritual. Espiritualidade não anula o medo. E eu duvido, eu desconfio de líderes, de pastores, de missionários, obreiros, que dizem que estão o tempo inteiro a 220 220, na tomada 220, ligado à tomada o tempo inteiro, que nem pipoca na panela. Eu duvido. Porque a vida, ela é feita de altos e baixos. A vida é feita de problemas. E assim, ó, eu sou avô agora. Eu vou dizer para você, é uma dor. Eu vou para Uberaba ver minha neta, de 3 anos, porque eu morro de saudade dela, eu sofro. Mas eu vou para lá e deixo o meu neto de 7 meses. Aí eu fico morrendo lá, querendo voltar para ver o neto. Aí eu vou para lá, está doente a neta. Aí eu venho para cá, está doente, eu vou morrer. A vida é assim. Então assim, não se iluda com essas mensagens triunfalistas, porque isso não existe. Por isso que eu gosto de Salmos. A espiritualidade de Salmos, ela é
realista. A espiritualidade da Bíblia é realista. Ela não fica maquiando nada, dizendo que você vai estar o tempo inteiro bem, sempre sorrindo, sempre feliz, que você não pode ter dúvida, que a sua fé não pode se estremecer, que você não pode duvidar, que você tem que estar sempre firme, confiando. A vida não é assim. Hoje, por exemplo, meu dia foi terrível. Eu passei o dia inteiro na cama, querendo levantar, mas down. E eu ainda falei para a Thalita assim, nossa, eu não estou bem hoje. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada, não aconteceu nada. Mas a vida é assim. Tem dias que você acorda e fala assim, o que houve? Então assim, é importante que você reconheça que o medo faz parte da vida, é natural, é humano. E Deus não espera que você fique livre do medo. O medo é a sua proteção, faz parte da sua vida. Mas o salmista, ele vai dizer assim, mas além disso, você tem que fazer mais algumas coisas. Aí ele vai dizer assim, olha, nós enfrentamos o medo reconhecendo, mas nós também enfrentamos o medo com a ajuda de Deus. É óbvio isso, né? É óbvio, mas parece que a gente não consegue entender que ninguém consegue vencer o medo sem a ajuda de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer o homem. Olha, eu gosto dos salmos, porque os salmos têm algumas coisas que são muito características e exclusivas. Por exemplo, este salmo tem duas coisas que são quase exclusivas deste salmo. Quais são as coisas? A primeira é a expressão em Deus, no hebraico. Em Deus. Essa expressão não tem fora dos salmos, tá? Na Bíblia inteira não tem. Em Deus. Exatamente dessa maneira. O conceito tem, mas essa expressão em Deus, você tem na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão muito comum, em Cristo. Em Cristo, salvos, em Cristo predestinado, em Cristo liberto, em Cristo. Mas no Novo Testamento essa expressão em Deus não tem. Aqui ela aparece tanto no versículo 4 como no versículo 10. E fora deste salmo, ela aparece duas vezes no livro de Salmos. No Salmo de número 60, versículo 12, e Salmo de número 108, versículo 13, dois salmos que falam sobre confiança em Deus. Então, 4 vezes em todo o saltério, é quase que exclusiva deste salmo. Agora, a expressão em Deus, cuja palavra eu exalto, não tem em nenhum outro texto da Bíblia. Porque é muito esquisito. Ela é diferente. Porque ela diz assim, quem que ele está exaltando aqui? Deus ou a sua palavra? Ele está exaltando a palavra de Deus. Deus, cuja palavra eu exalto. Não aparece o conceito de louvar a Deus pelos testemunhos. Isso está nos Salmos. Mas desse jeito aqui não há em nenhum outro lugar na Bíblia. E o que ele está dizendo aqui? Você precisa, olhando os outros textos que estão, e os outros dois textos que existem, 60:12 e 108:13, eles são iguais, praticamente iguais. São dois textos que parece que foram repostados lá nos Salmos. E eles dizem o seguinte, esses textos. Em Deus, novamente, cuja palavra eu exalto. O Salmo a expressão é em Deus faremos proezas. É assim que aparece nos dois versículos do Salmo 108 e 60. Em Deus faremos proezas. E qual é o significado deste refrão? Quando ele diz lá, em Deus cuja palavra eu exalto. A ideia é que entre a expressão em Deus, cuja palavra eu exalto, existe alguma coisa ali que não é dita. Entenderam o que eu estou dizendo? A expressão é em Deus, cuja palavra eu exalto.
Entre essas duas expressões, tem algo que não é dito pelo salmista. E o que é que o salmista não diz aqui, mas diz no Salmo 108 e no Salmo 60. O que ele diz é isso aqui, ó. Salmo 108, versículo 12, 60, versículo 13. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Então, olha só, o que ele está dizendo? A ideia de eu louvo esta palavra, eu exalto essa palavra, no hebraico existe um tempo verbal. É lógico, isso aqui é técnico, você nem precisava saber disso. Eu estou dizendo isso para explicar a ideia do exalto, que é um tempo verbal chamado piel. O piel no hebraico, ele é um intensificador. Então, quando Davi está dizendo, em Deus, cuja palavra eu exalto, ele está falando, agora sim, de uma exaltação à palavra de Deus com ousadia, uma palavra de Deus de coragem. Eu exalto, eu louvo a palavra, eu glorifico a palavra de Deus, porque o piel traz essa ideia de uma ação intensa do salmista. Mas entre em Deus e cuja palavra eu exalto, existe esta frase que deveria estar lá e que está subentendida: em Deus faremos proezas. Então, a capacidade de exaltar a Deus diante do medo, da tribulação e da angústia, vem da parte de Deus, porque em Deus eu realizo proezas. Deus me faz realizar proezas, maravilhas. Pergunta: qual é a maravilha que o salmista realiza porque ele está em Deus? Qual é a proeza que ele realiza? Está acompanhando o salmo ou não? A proeza que ele realiza é, ele exalta a palavra de Deus diante do medo. Então, o que o salmista está dizendo? Que ninguém consegue enfrentar o medo se não estiver em Deus. Estar em Deus também é uma expressão que indica o seguinte, ó. Deus é a atmosfera, o ambiente onde eu estou. Deus, estar em Deus, Deus é o ambiente, a atmosfera onde eu vivo. É isso que está em Deus. Você lembra do Salmo 139? O Salmo de número 139, Davi diz o seguinte, presta atenção. Ele diz assim, ó: a mão de Deus está sobre mim, a mão de Deus está sobre mim, a presença de Deus está adiante e a presença de Deus está atrás de mim. Ou seja, eu estou cercado pela presença de Deus, por cima, por baixo, pela frente, pela lateral, em Deus. O que o salmista está dizendo é que todo o cristão, ele está em Deus, cercado, imerso, guardado, protegido, sustentado. E quando ele está em Deus, Deus o capacita, Deus o faz forte para ter coragem, para exaltar a palavra de Deus diante do sofrimento e do medo. Então o que o salmista está dizendo é que ele enfrentou o medo porque Deus o sustentou e o ajudou. Eu quero dizer para você, eu tenho medo de tudo. Eu acho que talvez você terá dificuldade de encontrar uma pessoa tão medrosa como eu. Eu tenho muito medo de tudo. Mas Deus tem me ajudado a enfrentar o medo. É isso que o salmista diz. Quando ele diz assim, vindo o medo, eu não temerei, é porque ele está em Deus e Deus o capacita a fazer maravilhas. E as maravilhas que ele faz aqui é a coragem para enfrentar o medo do inimigo, o medo da morte, o medo da vida financeira, o medo da doença, o medo do futuro, o medo da solidão, seja lá qual for o seu medo. A Bíblia fala que você anda com Deus, você está em Deus, é Deus quem vai te ajudar a enfrentar o medo, não é a sua força, não é a sua ousadia, não é a sua capacidade, não é a sua fé, é Deus em você que vai capacitar você a enfrentar o medo. Meus irmãos, a maioria de nós aqui, são medrosos. E a gente precisa admitir isso. Eu falei do meu medo, mas você é medroso.
Se você não tem medo de uma coisa, você tem de outra. Você é medroso, como eu. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Você está em Deus? Você está em Deus? Você está em Deus? A Bíblia fala, aqueles que estão em Deus, estão dentro de Deus. Deus o cerca por fora, de todos os lados. E Deus o capacita. Em Deus ele faz proezas. E ele tem poder e ousadia para enfrentar a palavra de Deus. Para viver e praticar e exaltar a palavra de Deus. É isso que o salmista diz. Então, por causa disso, o salmista vai dizer, como é que você enfrenta o medo? Ora, aqui é a coisa mais simples do Salmo, que não tem como ornamentar essa verdade, mas que nós nos esquecemos. Nós enfrentamos o medo vivendo em comunhão com Deus. É simples assim. Em comunhão com Deus. Veja como é que o Salmo termina. Dá uma olhada. Pois da morte me livraste a alma, o Senhor me livrou da morte, tanto na salvação quanto nos perigos. Me livraste da queda aos meus pés, de eu tropeçar e ser vencido pelo medo ou pelo pecado. Aí olha o que ele diz, para que Deus te salvou, para que Deus nos livrou, para que Deus operou na nossa vida? Para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Você foi salvo para andar em comunhão com Deus. É isso. É simples assim. Como é que eu enfrento o medo e os meus medos? Eu enfrento o medo em comunhão com Deus. Porque, veja só, a comunhão com Deus não é um esforço que o ser humano faz, tá? Porque a Bíblia fala que abriu-se um novo e vivo caminho para eu estar na presença de Deus. A Bíblia diz assim, que nós sempre estamos na presença de Deus. Eu tenho que dizer para você que tem um texto lá no Antigo Testamento, Isaías 59, que diz assim, os meus pecados me separam de Deus. Lembra disso? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e nosso Deus. Isso era no Antigo Testamento, tá? Hoje, isso não acontece mais. Por que não acontece mais? Porque a Bíblia fala que Jesus abriu um novo caminho e Ele introduziu eu e você na presença de Deus, no Santo dos Santos. E não tem como tirar você da presença de Deus, meu irmão. Mas pastor, e se eu pecar, eu saio da presença de Deus? Não! Você não sai. Não tem como tirar nenhum salvo da presença de Deus. O que você perde é comunhão. Consegue entender isso? Comunhão. Porque veja só, Deus me trouxe para a sua casa. Vamos supor que eu aqui represento Deus, tá? E trouxe vocês para a minha casa. Para a minha casa. Ó, todo mundo lá. A minha esposa não vai gostar. Mas todo mundo lá na minha casa. Tá? Para comer, jantar, todo mundo lá. E eu chamo vocês para terem comunhão comigo. Mas pode ser, por exemplo, que eu convide o Bruno, ou a esposa, e eles estão lá na minha casa assim, eu não quero ter comunhão com... Quer saber de uma coisa? Eu nem gosto dele. Ele está dentro da minha casa. O fato dele não ter comunhão comigo, ele está fora da minha casa? Pois é isso que Deus faz. Meu irmão, Deus nos colocou num lugar santo. Deus o colocou na presença de Deus. Nenhum crente sai da presença de Deus. Você pode não ter comunhão com Deus. Pode não ouvir a voz de Deus. Você pode ignorar a Deus. Você pode virar as costas para Deus. Mas você não sai da presença dEle. Por isso, a Bíblia fala, você quer enfrentar, o que você tem que fazer é, confesse o seu pecado a Deus e volte o seu olhar de novo para Deus. Volte o seu olhar, passe a conversar com Ele de novo, a desfrutar da intimidade com Deus. E a Bíblia fala, quando nós, na casa de Deus, na comunhão com Deus, desfrutamos da intimidade com Deus, o que acontece é que Deus nos reveste de poder para enfrentar qualquer medo. Então, o que este salmo diz é isso.
Olha algumas coisas que ele diz. Além de nos salvar para andarmos com ele, quando nós andamos com ele, nós aprendemos algumas coisas. O que nós aprendemos? Versículo 8. Quem anda com Deus, o que aprende de Deus? Versículo 8. Olha o que o salmista diz. Contaste os meus passos quando eu sofri. Ele olhou para o passado, viu todo o sofrimento dele e disse assim: meu Deus, enquanto eu andava com o Senhor, eu tenho consciência que o Senhor contou cada passo, cada dor, cada sofrimento. Ele diz: contaste os meus passos. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Odre aqui era um vaso para recolher líquidos preciosos. A Bíblia fala que o que Deus coloca nesse odre para recolher líquidos preciosos são as minhas lágrimas e as tuas lágrimas. Quem anda com Deus sabe que Deus tem controle sobre a sua vida, sabe que Deus está atento ao seu sofrimento, que Deus vê a sua lágrima, que Deus vê a sua dor, que Deus vê tudo. E ele ainda diz assim: e registrastes no teu livro, escrevestes no teu livro as minhas lágrimas. Quem anda com Deus aprende que Deus cuida de nós. Você sabe que o salmista tem uma frase dele que a gente não gosta, né? Ele diz assim: foi-me bom passar por sofrimento porque eu aprendi a temer a tua palavra. A gente não gosta disso. Foi-me bom passar por sofrimento, porque é no sofrimento, em comunhão com Deus, que a gente aprende a confiar em Deus. E o que você precisa? Só andar em comunhão com Deus. Andar em comunhão com Deus, minha gente, é beabá, tá? Não estou falando que você tem que viver de jejum e oração, orar 2 horas por dia, que você tem que ler a Bíblia toda numa. Não é isso. É até desejável que você ore, que você jejue, mas a comunhão com Deus, a base é o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que abriu um novo e vive o caminho para que eu esteja em comunhão com Deus. Os meus pecados não podem impedir que eu esteja na presença de Deus e nem pode me tirar da presença de Deus. Eu preciso só andar com Deus. Quem anda com Deus, a Bíblia fala que Deus opera nele para ajudá-lo a enfrentar as lutas, os medos, o sofrimento. Ande com Deus. Isso é o beabá. É curioso, versículo 9 diz assim: no dia que eu te invocar, baterão em retirada. Esse texto, ele precisa ser entendido no contexto do Salmo. Olha o que Davi está falando. Tá bom, então meus inimigos estão aqui, os filisteus, eu vou invocar o nome do Senhor e eles vão bater em retirada. Não é isso que o Salmo está dizendo. Mas pastor, é isso que eu acabei de ler, mas não é isso que está dizendo. Mas parece que é isso que o Salmo está dizendo, né? Mas não é. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó: Deus me prometeu que eu seria rei. Então, se eu estiver sob a ameaça da palavra de Deus não se cumprir na minha vida, dos filisteus me matarem, eu vou orar e invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai me livrar, porque Ele me prometeu. É isso que o Salmo está dizendo. Ele aprende a confiar nas promessas de Deus quando ele anda com Deus. Você sabe o que me ocorreu quando eu estava lendo isso aqui? Eu não sei se passou isso pela sua cabeça, mas passou pela minha. Eu falei assim, ó: se Deus tivesse aparecido para mim e falado comigo, que eu não vou morrer, eu também confiaria. Passou isso pela minha cabeça. Mas é bobagem. Por quê? Porque Jesus falou isso para mim e para você. Lembra o que ele disse? Aquele que crê em mim tem a vida eterna e jamais perecerão. Jesus falou que você nunca mais vai morrer. Jesus falou para você: eu estou convosco todos os dias. O que Davi está fazendo aqui? Ele está dizendo: olha, Deus fez promessas para mim. Ele fez promessa que está comigo, que eu não vou morrer,
que eu vou viver para sempre, que Ele vai contar os meus passos, que Ele vai enxugar as minhas lágrimas, que Ele vai me sustentar, que Ele vai permitir que eu passe lutas, tribulações, angústias, dificuldades, fome, privações, doenças. Ele também disse isso, Ele disse, no mundo tereis, quais aflições? Financeiras? Também. Doenças? Sim. Inimigos? Sim. Eu duvido que se as igrejas que estão praticando a teologia dos milagres e de curas a qualquer preço, se elas existissem no tempo de Jesus, eu duvido que elas ensinariam o que elas estão ensinando hoje. Eu duvido. Por quê, pastor? Você duvida? Por quê? Sabe por quê? Porque os milagres que Jesus fez foi a razão da sua morte. Uma das razões. Você sabe por que Jesus, durante muito tempo, ele fez milagres? Veja isso, né? Ele cura um cego e fala assim, não conta para ninguém. Como assim, pô? Cura lá não conta para ninguém. Por quê? Porque Jesus sabia que curar ali ia trazer sobre ele punição, perseguição, ia trazer para ele problemas, sofrimento, dor. Ele seria preso, ele seria morto, seria torturado. Eu duvido que as igrejas que pregam isso, que Jesus está curando a qualquer preço, fariam isso se vivessem no tempo de Jesus. Eles pregam curas e milagres a qualquer preço. Sabe por quê? Porque a sociedade quer ouvir esse tipo de coisa. A Bíblia fala assim, no final dos tempos, as pessoas terão comichão nos ouvidos e procurarão igrejas e pastores que vão falar o que elas querem ouvir. Está lá em Timóteo. Eu duvido. Aqui, ele vai dizer assim, além disso, eu ando com Deus, porque eu sou capacitado a ter ousadia quando eu ando com Deus. No versículo 10, meu irmão, qual é a diferença do versículo 4 para o versículo 10? A diferença mais importante. Para você entender o livro de Salmo, a diferença está na palavra Yahvé. Porque é curioso, o versículo 4 se reproduz no versículo 10, só que lá no versículo 4 é só Elohim. Elohim plural majestático, que fala do juízo, do poder, da glória de Deus. Mas Yahvé, que é repetido, que aparece lá no versículo 10, é introduzido no versículo 10, o tetragrama hebraico, o nome de Deus. Ele aparece porque Davi está falando, olha, essas pessoas cuja palavra que estão em Deus e cuja palavra eles louvam, são pessoas que estão em comunhão com Deus, que fazem parte da aliança, que são salvos, que andam na luz da presença de Deus, que andam em comunhão com Deus. Essas pessoas Deus capacita, Deus unge, Deus dá coragem. Não elimina o medo e o temor. Vem o medo, vem o temor, mas porque elas andam com Deus, o próprio Deus capacita, o próprio Deus dá coragem, o próprio Deus instiga, o próprio Deus alimenta a fé. O próprio Deus faz isso. E para a gente ir caminhando para o final, porque eu às vezes falo assim, para a gente terminar, aí eu fico pregando mais 5 minutos. A minha esposa depois no carro começa. Você falou que ia terminar 3 vezes. Né? Então, Carmen, presta atenção. Indo caminhando para o final, eu quero olhar com você o versículo 12. O que Jesus faz fazer um cristão pobre, fraco, como eu, como você, uma pessoa medrosa como eu e como você, que decidiu andar com Deus. O que Deus faz com essa pessoa? Bom, nós já vimos, ele exalta a palavra de Deus. Exaltar a palavra de Deus, no verbo de intensidade ali, é um negócio poderoso, é intenso, é uma exaltação que envolve mente, alma e coração. Mas o salmista vai explicar isso de uma outra maneira no verso 12. Ele vai dizer assim, os votos que eu fiz, os manterei. De tanto andar em comunhão com Deus e perceber que Deus o sustenta,
que Deus o cura, que Deus o livra, que Deus o fortalece, que Deus recolhe as suas lágrimas, que Deus anda com ele, que Deus intervém, que Deus é generoso, que Deus faz provisão, que Deus está presente. Ele entendeu isso. E aí, andando com Deus, o Espírito dele falou assim: olha, pode colocar no seu coração um voto. Qual que é o voto? Diante da ameaça, diante do medo, eu vou render graças ao Senhor. É o que ele diz aqui. Qual que é o voto que Davi faz? É o voto de agradecer a Deus por tudo. Veja aí. Os votos que fiz eu os manterei. Ó Deus, qual é o voto? Render-te-ei ações de graças. Você já viu pessoas dando graças a Deus no meio do sofrimento? Eu já vi algumas coisas extraordinárias. Que eu falo assim, se não for Deus... Nós tivemos um pastor aqui, amigo nosso, pastor Silvio, que perdeu a filha com 30 e poucos anos. Quem conheceu o pastor Silvio aqui? Por favor, levante a mão. Ali, aqui, pouca gente. Nós fomos no velório da filha, e lá diante da filha, ele levantou a mão e agradeceu a Deus pelo aquele momento sombrio e difícil. Deu graças a Deus. Ele não estava agradecendo pela morte, tá, gente? Ninguém agradece pela dor e pela morte. Ele estava agradecendo pela certeza de que Deus não perdeu o controle da situação. Ele estava agradecendo porque ele sabia que a filha dele estava com Deus. Ele estava agradecendo porque ele entendia que Deus o capacita a enfrentar a dor e o sofrimento. Então, eu quero chamar a equipe aqui à frente para a gente cantar o último cântico. Quem anda com Deus tem medo. Mas quem anda com Deus aprende a confiar em Deus. Quem anda com Deus aprende a descansar em Deus. É mais ou menos assim. Eu, quando conheci a Carmen, eu tinha certeza que a Carmen era uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, honesta, que andava com Deus. Tinha certeza. Eu já sabia quem ela era. Mas, à medida que eu fui andando com ela, caminhando com ela, o que eu sabia sobre ela se concretizou, cada dia. Nas experiências que eu fui tendo com ela, eu fui vendo, realmente ela é isso, eu posso confiar. É assim que acontece com Deus. Você conhecer a Deus, a Bíblia fala, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Mas à medida que você caminha com Ele, você vai falar assim, nossa, olha aí, a Bíblia fala que Deus é isso, eu testemunhei, eu experimentei. E a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. O que Deus quer que você faça? Ande com Ele. Ande com Ele. Que coisa maravilhosa. Então eu tenho medo? Tenho. Tenho medo. Tenho medo, muito medo. Quando eu saí do hospital, e eu voltei, não sei, alguns dias, Covid, eu fui fazer um exame que eles enfiavam uma cânula, um tubo, aqui, onde eu fiz o furo para respirar lá, tráqueo. E, meus irmãos, eu estava muito fragilizado, muito fragilizado. E eu passei uns 30 dias de cama em casa, a Carmen me dando banho, fazendo fisioterapia com pessoas que me ajudaram. Mas todos os dias eu era tomado por um medo de que eu iria morrer. Todos os dias. Eu estava em casa, a minha fragilidade era tanta, que todos os dias eu tinha medo assim, eu vou morrer, hoje eu vou morrer.
E quando eu fui fazer esse exame, eles me levando numa maca, porque eu não conseguia andar, eu ia indo para lá, no meu coração cheio de medo, dizendo, eu vou morrer. Eles vão me sedar para fazer esse exame, eu não vou voltar, porque eu estou muito fraco. Medo. Mas enquanto eu sentia o medo, o Espírito Santo de Deus ia atuando no meu coração e dizendo, descansa. Descansa, eu estou contigo. Descansa em mim, eu estou contigo, estou aqui. E aí, eu voltava os meus olhos para o Senhor e dizia, Senhor, obrigado, porque eu estou com muito medo, mas eu sei que só o Senhor pode me ajudar a enfrentar o medo. O Senhor está comigo, o tempo todo. O Senhor conta os meus passos, o Senhor recolhe as minhas lágrimas. Minhas lágrimas estão diante do Senhor, o meu sofrimento, a minha dor. E eu sei que não há nada nessa vida que me ameace, que eu não possa enfrentar em comunhão com o Senhor, porque quando eu volto o meu olhar para o Senhor, o Teu Espírito Santo me reveste de poder e ousadia, e é Ele quem faz. E aí eu digo, eu não temerei, eu louvarei a Tua palavra, em Deus, eu estou no Senhor, eu estou contigo, eu louvarei a Tua palavra, eu exaltarei o Teu nome, eu não temerei, em vindo o medo eu confiarei. Aleluia. Fique em pé, por favor, se você puder. Eu quero orar com você. Se você, como eu, é medroso, volte seu olhar para o Senhor. Senhor, eu quero andar contigo. Enquanto eu caminho com o Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo atue em mim, me ajude a vencer os medos, os meus temores. O Senhor está comigo. Pai, eu quero clamar ao Senhor pelos meus irmãos. Ó Deus, o Senhor nos deu uma experiência de medo, que é um mecanismo de defesa para nos ajudar a fazer ajuste em relação à vida. Mas muitas vezes, Senhor, o medo, ele se torna disfuncional, ele se torna patológico, mórbido, ele tira a qualidade da nossa vida, ele faz com que a gente ande triste, abatido. E hoje o Senhor tem nos dito que em comunhão com o Senhor, o Espírito do Senhor opera em nós, nos dando ousadia e coragem. É o Senhor quem faz isso, é o Senhor que opera. Nós somos fracos. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. O Senhor me revestiu de poder, me deu graça para enfrentar os leões e me levará a salvo ao seu reino celestial. É o Senhor em nós que nos dá lábios ousados. É o Senhor em nós que nos dá um louvor intrépido. É o Senhor em nós que faz com que a gente cante. É o Senhor em nós que faz com que a gente tenha descanso. É o Senhor em nós. Que o Senhor visite o seu coração nesta noite e que você tenha paz. Você possa andar com Deus e esperar, criar expectativas de que não é pelo seu esforço, não é pela sua fé, é pela manifestação poderosa do Deus eterno que está com você, que habita em você. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Aleluia. Em nome de Jesus, que você se volte para Deus e você possa, no poder do Espírito, exaltar a palavra do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar. Ó Deus,
Aquela mulher não sabia, mas Jesus sabia tudo sobre a vida dela. É o que o Salmo diz. Ele sabe tudo sobre a sua vida. E em Jesus nós encontramos a água viva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
parte.